Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o corpo humano, como é a forma de pensar do nosso corpo, como ele age, como ele reflete com as nossas atitudes. É muito bom a gente parar para pensar o tanto que o nosso corpo humano ele é muito inteligente, ele é muito sábio, sabe lidar com as coisas, sabe interpretar, e as células sabem fazer de uma maneira muito efetiva todas as nossas funções e de uma maneira muito inteligente. E para todo esse funcionamento, né, do nosso corpo, a gente precisa que ele esteja bem nutrido. E quando eu falo nutrido, é tendo os alimentos corretos. Por quê? Cada célula nossa, ela necessita de um nutriente adequado, de um nutriente específico, né? E aí a gente precisa desses nutrientes para ter um bom funcionamento celular. Só que a gente está acostumado no dia de hoje a comer qualquer coisa que não tem o nutriente necessário suficiente para as nossas células. Então, cada vez mais a gente tem um mundo mais obeso e cada vez mais a gente tem um mundo com mais pessoas inflamadas e com menos o nosso corpo funcionando adequadamente. Então, é muito importante que a gente saiba exatamente o que a gente tem que dar para o nosso corpo. Isso vai fazer toda a diferença no nosso funcionamento das nossas células. Então, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente chama de simpático e parasimpático, que é um sistema neuronal no nosso corpo que funciona da seguinte maneira. A gente brinca na medicina que tem o nome de luta e fuga, que é esse sistema ele funciona de acordo com os estímulos que a gente recebe. Então, quando você está em alerta, a gente considera que é quando está ativado o sistema simpático, que é um sistema que ele ativa na hora de uma luta ou fuga, por exemplo, de situação. Ele dispara um monte de neurotransmissores que fazem a gente ter manter o corpo em ação. Então, por exemplo, a gente tem descrito isso, inclusive, no livro, na literatura, quando a gente se depara com um animal, por exemplo. O nosso corpo está preparado para fugir daquela ação ali, por exemplo, se você se depara com um leão, né? E aí, você desencadeia um monte de sintomas, de transmissores que vão fazer o seu corpo preparar para lutar ou fugir. Então, a gente tem alteração salivar na pupila, em relação à pupila dilatar. A gente tem alteração no nosso sistema esquelético, que incentiva para a gente poder correr, para a gente poder pensar rápido. A gente tem alterações nos nossos esfíncteres, porque não está na hora da gente ir fazer um xixi ou alguma coisa assim. Está na hora da gente preocupar com aquilo ali. Então, a gente tem uma inibição em alguns desses sistemas. E um monte de coisas. É muito legal a gente ver tudo funcionando adequadamente. Da mesma forma, acontece com situações de estresse, com situações do dia a dia que às vezes você precisa lidar e resolver, o seu corpo entende que você precisa pensar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais ágil, eficaz, então ele já libera neurotransmissor para isso. Se você está numa reunião de liderança com chefes, com gestores, e você precisa de um pensamento mais rápido, você precisa ativar algumas substâncias para poder fazer seu corpo ficar num efeito nessa questão de luta ou fuga, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. O nosso corpo, ele desenvolve esses sintomas na gente, para a gente ir responder a essas adversidades. Da mesma forma, por exemplo, quando passa isso tudo, às vezes alguém passou por uma situação muito apertada, passou por uma situação muito estressante, por exemplo, em relação, talvez, pode ser uma reunião mesmo, ou às vezes alguém passou por um assalto, uma situação traumática. O nosso corpo dispara, depois que passa toda aquela sensação de você ficar ativo, ele dispara um monte de outros neurotransmissores que fazem o seu corpo relaxar, e aí estimula a secreção salivar de outra maneira, estimula o coração de outra maneira. Então, tudo ele funciona porque agora está no momento de você, digamos assim, relaxar. Quer dizer que está no momento de você acalmar, por exemplo. E aí ele dispara o outro sistema, que são sistemas autônomos, que fazem parte do nosso sistema nervoso central. Então, assim, o funcionamento das nossas células, ele é fenomenal, né? Para isso, a gente precisa dar várias coisas certas para nossas células. E, principalmente, a gente precisa dar os nutrientes. Então, a gente tem, sim, que ter consciência
e saber quais são os nutrientes adequados para cada tipo de célula, para que a gente precisa alimentar melhor e nutrir para que tenha um bom funcionamento delas. Da mesma forma que isso acontece com as nossas células do nosso corpo, a gente tem um sistema nosso cerebral que ele funciona da seguinte maneira. O nosso corpo, ele é feito para reservar. Então, quando você come, por exemplo, a gente entende que tem que poupar energia. Por quê? Porque a gente não sabe quanto você vai comer de novo. Isso é um pensamento que o nosso cérebro desenvolveu lá 1000 anos atrás. Como não tinha essa questão de você ter congelados, de você ter comida disponível o tempo inteiro, então como que o cérebro funcionou? Você ia comer e então você ia plantar, ia ter aquela colheita, ia comer e aí ia ter que esperar uma próxima colheita para alimentar, ou às vezes a caça. Então tudo que você come, o nosso corpo pensa, eu preciso metabolizar isso, ok, e agora eu preciso armazenar o resto, porque eu não sei quando vai vir a comida novamente. Então, ele armazena as coisas que você come em excesso. Isso fazia sentido lá atrás, quando a gente tinha um mundo que não era cheio de fast food, de comida o tempo inteiro disponível, agricultura disponível, mesmo comidas naturais, boas e nutritivas o tempo inteiro. Então, isso fazia sentido ser dessa forma. O que aconteceu? A gente evoluiu e o nosso cérebro continua tendo um pouco dessa tendência a armazenar. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que a gente precisa ter o seletivo, a gente precisa ter uma pessoa, algo que vai selecionar o que você vai poupar dentro. Porque o seu cérebro, assim que você coloca o alimento dentro de você, o seu cérebro entende. Opa, isso aqui eu vou metabolizar e o restante eu vou armazenar em excesso na forma de gordura, por exemplo. Então, o seu corpo, o seu cérebro raciocina desse jeito. É assim que o nosso corpo funciona. Então, ele precisa de uma pessoa sensata para poder fazer esse papel seletivo do que vai entrar. Porque quando entra, o seu cérebro já sabe o que ele faz, o que vai ser feito, né? E essa pessoa é você. Somos nós que temos que ter a capacidade de saber a quantidade certa que o nosso corpo precisa de alimento e a gente precisa unir o alimento certo com a quantidade certa para poder não ter esse efeito. Por quê? Porque quanto mais a gente coloca alimento em excesso, mais o nosso corpo estoca. E toda vez que o nosso corpo estoca, hoje em dia, não é porque ele não sabe quando você vai comer de novo. Infelizmente, tudo que é estocado hoje em dia vira na forma de gordura, isso prejudica e é muito prejudicial à nossa saúde. Então, é muito importante entender que o nosso corpo ele não consegue lidar com as coisas que entram em excesso. Ele sempre vai armazenar, isso vai adoecer você, porque isso vai acumular de forma negativa no nosso corpo, na nossa célula. Então, além de gerar várias doenças, vai gerar o processo de dificultar o processo de emagrecimento e vai levar à obesidade podendo agravar cada vez mais, né? Então, é muito importante que a gente entenda essa parte do nosso corpo também. Os alimentos têm que ser adequados, os nutrientes corretos e a quantidade tem que ser exata. E olha que legal, o nosso corpo é tão lindo, ele é tão sensacional que ele tem um hormônio que controla essa quantidade, ele que controla a saciedade. Então, a gente tem um hormônio que libera e dispara quando a gente tem fome e a gente tem um hormônio que é disparado quando a gente tem saciedade. Então, a gente precisa entender o momento que a gente fala assim, agora eu estou com vontade de comer, e vai comer. E o momento que você tem a saciedade, e agora você vai entender que você tem que parar de comer, você para de comer. Então, se a gente for perguntar, né, pesquisar, qual é o momento certo, qual é a frequência certa de se comer? É de 1 em 1 hora, de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de quanto em quanto tempo que a gente tem que alimentar? A gente tem que alimentar quando a gente tem fome e parar de comer quando a gente para de ter fome. Porque o nosso sistema ele é desenvolvido para isso. O nosso corpo, a nossa máquina funciona perfeitamente nisso, né? Então, na hora que dá fome, é a hora de comer. E você vai parar de comer na hora que parar de ter fome. Para isso, a gente tem hormônio que funciona, né? A gente tem receptores sensibilizadores na língua. Então, já na língua já começa esse processo. No olfato, só de sentir o cheiro da comida já começa esse processo.
E todo esse processo da mastigação, engolir e tudo mais, isso vai acontecendo até o momento que seu corpo vai mandar um sinal falando: acabou, já estou saciado, não tenho mais fome. Ponto. Então, o importante é você entender o recado do seu corpo, que ele avisa, ele grita pra gente, ó, agora é hora de comer, tô com fome, ó, parou, não tenho mais fome, e para de comer, entendeu? Esse é o momento certo de comer, essa é a hora adequada. E como você pode conseguir entender e perceber quando o seu corpo está falando isso? Ele manda vários sinais, mas para ele te avisar que agora é a hora que é para parar de comer, porque você já está saciado, você precisa ter o funcionamento das suas células adequado. Porque se você está inflamada, se você está muito acima do peso, se você está com as suas células doentes, se as suas células não têm nutrientes para funcionar direito, esse sistema não vai funcionar, ele precisa de nutrientes. Então, se você acorda de manhã e vamos supor que as suas células do neurônio precisam de X vitaminas e X nutrientes para funcionar, da saciedade e o da fome. E se você não come nada disso, só come industrializados, só come, por exemplo, em café da manhã, às vezes come só pão, presunto, mussarela, um exemplo, né? Que não é rico em vitamina, não é rico em nutrientes, não é rico em coisas que sua célula precisa, sua célula não vai funcionar adequadamente e vai inflamar. Se ela não funciona e ela está inflamada, o que vai acontecer com esse sistema? Vai ser falho, não vai funcionar bem. Então, você não vai receber de maneira adequada quando você tem a saciedade e quando você tem fome. Então, você come quando não era para estar comendo, né? E aí acaba comendo em excesso também, que é uma das coisas que pode acontecer. Então, a gente precisa entender esse funcionamento e o principal, começar nutrindo bem as nossas células. É o que vai fazer toda a diferença no nosso corpo, porque quando você começa a nutrir bem, tudo funciona e você consegue responder melhor aos efeitos externos de outras coisas, né? Isso quer dizer que você tem que comer uma dieta restrita, certinho? Não, não é isso, tá? Você precisa dar os nutrientes para sua célula. Então, se além de dar os nutrientes para sua célula, você for comer depois disso, em algum outro momento, alguma outra coisa diferente, que não é tão nutritivo assim, tudo bem. Desde que sua célula também esteja recebendo os nutrientes que ela precisa para funcionar bem, né? O que não pode? Toda vez que você vai alimentar, você alimenta coisas que não tem nutrientes. Você não come fruta, você não come verdura, você não come nada que tem esses nutrientes atrelados. Então, o funcionamento do corpo não funciona, não é eficaz. E aí, embanana todo o processo de perda de peso. E eu estou falando aqui em controle de peso, melhora de alimentação, estou falando aqui em relação a melhorar exames alterados de colesterol, de diabetes e de várias outras coisas, tá? O que eu não estou falando aqui, e o método Menta não é para essas pessoas. Não estou falando aqui em estética pura, que é você trincar, definir músculos muito hipertrofiados. É claro que você vai definir músculo, é claro que você vai ter uma hipertrofia, porque vai ter troca metabólica, né, de proteínas, então você vai aumentar o metabolismo e tudo mais, mas o objetivo principal daqui é trabalhar o corpo em relação à saúde, e claro que você ganha uma estética relacionada a isso, mas o objetivo não é puramente estético aqui, não é trincar abdômen, fazer aquelas definições trincadinhas, e focar nisso agora. Não é essa fase, tá? A fase agora desse método, que tem essas 8 semanas que é possível ter essa mudança, é relacionado à mudança de hábito de vida para você não ter mais aquele efeito sanfona, que você começa uma dieta, para porque não dá certo, porque não funciona, tenta emagrecer, não consegue, tenta reduzir, não consegue. Esse é o objetivo, né? Eu tô focando aqui na saúde, porque toda essa gordurinha que você tem, seja ela pouca, localizada, ou ela, obesidade mórbida, por exemplo, toda ela é maléfica e é capaz de gerar doenças a longo prazo. Então, a ideia aqui é que você cuide da sua máquina, cuide do seu corpo, para você prevenir infarto, AVC, várias doenças relacionada ao metabolismo, por exemplo, a questão hormonal, nos preparar principalmente as mulheres com a menopausa,
Os homens com a andropausa, que é como se fosse a menopausa nos homens, que também tem essa fase. Então, a gente precisa preparar o corpo, porque uma hora vai chegar, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, é que vai chegar um momento na vida da mulher que o metabolismo dela vai mudar completamente, que é quando a gente chega na fase, por exemplo, da menopausa. E isso a gente percebe com o passar dos anos. Então, dos 20 para os 30 anos, você já sente uma mudança, não é menopausa, mas você sente uma mudança significativa. Dos 30 para 40, tanto no homem quanto na mulher. A diferença é que no homem a gente tem um metabolismo um pouco diferente, as datas também são diferentes, e na mulher está muito relacionado ao hormônio. Isso é uma linha assim, ó, ladeira abaixo, porque vai cair, porque faz parte do nosso corpo, nossos óvulos vão parar de ser produzidos, isso faz parte da mulher. A mulher, ela nasce já sabendo que ela vai chegar nessa idade em que ela não vai ter mais a liberação de óvulos e que isso vai acontecer, que vai ter essa queda hormonal, isso vai desregular um monte de coisa no organismo. Se a gente já sabe que a cada década que passa, a gente está indo para esse caminho e que isso vai acontecer, a gente precisa ter 3 coisas. Primeiro, conhecimento, que é saber disso. Segundo, aceitar. Precisa aceitar que isso vai acontecer, que a gente vai envelhecer. Faz parte do nosso processo da vida. E o último, aceitar é diferente de conformar. Não conformar. Por quê? Porque a gente não pode conformar que é porque a gente está envelhecendo, que porque com o tempo e com o passar dos anos o nosso metabolismo vai mudando e tende a cair, e a gente não pode conformar que seja por isso que a gente vai aceitar ficar nas condições que a gente está. A gente tem que aceitar que isso vai acontecer, mas a gente não pode conformar de ter que ficar obeso, de ter que ficar gordo em relação a excesso de alimentos, em ter que ficar doente com o risco de colesterol, de diabetes, de infarto. Não, a gente não pode conformar com isso. A gente sabe que ao longo dos anos, esses riscos aumentam, principalmente relacionados à alimentação. Então, a gente precisa entender que isso acontece e começar, a partir de agora, já mudar, porque a gente não pode ser uma pessoa conformada, né? A gente não vai conformar que a gente tem que ser assim porque e pronto, porque o metabolismo com a idade muda e é por isso que a gente está assim, e aí agora eu não vou mais emagrecer porque faz parte. Não, não faz parte, tá? Não é porque o metabolismo vai diminuindo e as coisas vão dificultando que não tem jeito. Pelo contrário, tem jeito, é simples de ser feito, é possível, nós vamos fazer junto, vai funcionar e vai dar certo, só não é fácil. Porque não é porque é simples que seja fácil. Já falei isso para vocês aqui. Toda mudança depende muito da gente. Mas o principal passo a gente já tem, que é o conhecimento. E esse é o meu objetivo de vir aqui todos os dias falar para vocês, para trazer o máximo de conhecimento possível, para a gente poder mudar essa história e ter mais tempo de vida com melhor qualidade de vida, né? E não ao contrário, passar mais tempo correndo atrás das coisas, correndo atrás de melhora de corpo, de melhora de tudo, e consegue e volta, para, aí tem o efeito sanfona. Não, não é esse o objetivo. Eu quero que a gente consiga mudar essa história daqui, tá bom? Amanhã eu encontro vocês aqui às 20 horas, vai ser o dia do nosso workshop. Quem não se inscreveu ainda, tá encerrando, corre lá, se inscreve, o link tá lá na bio, só clicar lá, se inscrever para poder participar e amanhã a gente está aqui, todo mundo que tiver inscrito, tá bom? Espero vocês, espero que tenham gostado. Um bom domingo a todos.